nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia desta terça-feira, da 34ª semana do tempo comum, última terça-feira deste ano litúrgico. E o que o Senhor tem a nos dizer? Na primeira leitura, seguimos com o profeta Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó reis, olhavas, e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho, vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu. Onde quer que habitem, e te constitui senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina. Do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes. Assim como o ferro não faz liga com barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quando a pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou do barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Temos então o sonho do rei Nabucodonosor, que pediu que seus servos dissessem o sonho e a interpretação, e nenhum deles fora capaz de dizer, a não ser Daniel, a quem o Senhor revelara o sonho do rei e também lhe deu a justa interpretação. E vai de encontro com o evangelho que hoje escutaremos.
Então, em certo modo, já estamos meditando o Evangelho, irmão e irmã. Em que sentido? Apesar que talvez a nossa interpretação seja mais sucinta, mas em que sentido? No sentido que nós não devemos de fixar os olhos e fixar a nossa vida nas coisas que muitas vezes, para nós, para a nossa mente humana, parecem eternas, imóveis, intocáveis. Vemos que o ouro, a prata, o ferro, tudo isso, o bronze, tudo isso parece, aos olhos do homem, não somente na questão e no sentido único da interpretação que está neste texto, mas aos nossos olhos parecem coisas que não se acabam, que não se acabarão. Como o templo de Jerusalém diante dos olhos dos discípulos no Evangelho no dia de hoje. Não passará, não acabará. A beleza é eterna. Isso continuará. Mas nós não podemos colocar a nossa vida, a segurança da nossa vida, nestas coisas que muitas vezes, no nosso pensar, no nosso agir humano, parecem que são eternas. Ai, Padre, eu sei que não é. Sabemos e não sabemos, irmão e irmã. Por quê? Porque nós nos apegamos a estas coisas. Não nos iludamos. Não mintamos para nós mesmos. Nos apegamos às coisas desta vida, que podem ser tantas, que nos dão segurança. O dinheiro que nós temos, a saúde que nós temos, a família que nós temos, os estudos que nós temos, as coisas materiais que nós temos, colocamos nossa segurança ali. Só que tudo isso será destruído e restará um único reino, como a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E talvez em nossas vidas também tenha acontecido de haver uma estátua assim em nós. Porém, o que acontece é que devemos de nós permitirmos que a pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra angular, realmente possa destruir estas estátuas, estes ídolos, e ser a única pedra angular de nossas vidas. E como assim pode isso ter acontecido para nós? Muitas vezes, também em nossa vida, houve, poderíamos dizer, como esta estátua representa as eras dos reis, do reinado, dos descendentes de Nabucodonosor, houve também eras ou distinções na nossa vida em que certas coisas reinaram no lugar de Deus. Não conheço a vida de cada um que me ouve, mas cada um sabe quem era a cabeça de ouro que te governava, que era o ponto crucial da tua vida. Não, a minha vida é isso, eu tenho que fazer assim, assado. E aquilo era o que dominava a tua vida. Depois, talvez, antes ainda da conversão, passou para um momento de prata, de bronze, de ferro. Porém, agora chegou a hora de percebermos que tudo isso, todo este ferro aparente, esta força aparente como uma força motora para nossas vidas, não dá liga com aquilo que é verdadeiramente a salvação que nos espera. E os santos nos testemunham isso. Essa estátua será derrubada. E nós devemos pedir ao Senhor que derrube, que realmente derrube estes reinos que passaram por nossa vida, para que o único reino a realmente estar sobre nós, reinar sobre nós, seja o dele, seja ele. A festa que comemoramos no domingo agora, que passou. E realmente, temos esta consciência, tomamos consciência destes reinos que tentamos construir ou que construímos, e que agora devemos viver, espera, tudo isso com o reino dos céus não dá liga. Não dá liga, Senhor, eu preciso que o Senhor reine. Eu preciso que o Senhor destrua todos esses projetos que eram tão meus, tão distantes dos teus, para que tu vivas em mim, para que eu realmente encontre a vida, para que eu realmente encontre o reinado verdadeiro na minha vida. E temos feito disto uma oração em nossas vidas, irmão e irmã.
Temos reconhecido que aqueles ídolos, imagens, estátuas que construímos dentro de nós não são o reino verdadeiro que nós queremos viver? O Salmo nós continuamos como ontem, seguimos com o mesmo livro de Daniel. Mas o refrão de hoje é: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, uma vez mais. Devemos de louvar e exaltar a Deus. Quando? Somente agora? Não. Pelos séculos sem fim, eternamente. Por fim, o Evangelho. Seguimos com São Lucas, o mesmo capítulo que nos diz: naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ainda há poucos dias escutamos este Evangelho e meditamos. Mas o que mais temos a meditar? Algo já dissemos na primeira leitura. Estão vendo e admirando todas aquelas coisas, a beleza do templo, que parece imóvel, intocável, eterno. Mas Jesus diz: não, isso não resistirá ao tempo. O que deve de resistir ao tempo é o que? É a nossa vida com Deus. Então não podemos nos apegar às coisas, às situações boas que tantas vezes são passageiras. Quantas vezes estivemos passando por bons momentos em nossa vida e depois o que aconteceu foi somente vermos momentos de desafios, de dificuldades. E eu que eu diga, vivemos isso. Vivemos talvez menos momentos de bons momentos e mais momentos de dificuldade. Por quê? Para que o Senhor nos recorde. Porque tantas vezes nós, ao vivermos momentos belíssimos, entre aspas, somente de situações humanas, materiais ou materialistas, nós nos esquecemos de Deus. E é necessário, então, que Ele nos balance, entre aspas, para que nós despertemos novamente. Espera, isto é passageiro. Isso daqui é só uma pequena amostra daquilo que me aguarda de felicidade verdadeira. Aqui não está minha felicidade. Não nestas coisas, não nesta vida. Somente na vida em Deus, somente na santidade em Deus, somente será plena na vida eterna. Então o Senhor nos chama a olhar para isso. E logo em seguida ele fala da destruição. Perguntam, recordemos uma vez mais, meditamos estes dias atrás, quando isto acontecerá? Ele não responde dizendo o fim, quando será o fim, mas mostra a direção da finalidade, a finalidade da nossa vida. Para que ela deve ser colocada? Para Deus, não para as coisas, para esta vida, para a matéria. Precisamos dela para viver? Sim, mas não podemos nos apegar a ela. Não podemos nos fixar nela. Necessitamos recordar que ela é somente um auxílio, que estamos de passagem. Então, Jesus começa a falar, recordemos uma vez mais, primeiro, aqueles que vão tentar enganar a todos, dizendo que é Ele ou que o tempo está próximo. Não sigais. O Senhor nos diz tudo o que é necessário para viver. Recordemos, Ele não nos falou
um dia que será o fim, mas nos mostrou a finalidade da nossa vida. Então devemos de confiar nele, em tudo aquilo que ele deixou, e viver a cada dia na espera de que o fim chegará. E que por isso eu tenho que viver a minha vida para a vida eterna. E não esperar novas revelações. Não, o final do mundo vai ser dia 25 de março de não sei que ano. Não, não. O Senhor quer que vivamos para Ele. Preparados que a qualquer momento, como recordamos, será o nosso fim. Chegará o final dos tempos para nós. E depois, Ele nos chama a olhar logo em seguida os sinais, tudo o que acontecerá. Acontecerão coisas aparentemente terríveis? O Senhor respeitará mais uma vez a liberdade dos homens? Não é porque Ele quer que essas coisas ruins aconteçam, mas os homens, vivendo para o pecado, vivendo para a maldade, farão coisas terríveis, guerras, perseguições, terremotos, a natureza que sofre por causa do pecado do homem, fomes e pestes. Tudo isso acontecerá. Mas por que o Senhor fala destes sinais? Precisamos descobrir o que são estes sinais. Estes sinais são para conversão, para nos recordar uma vez mais, isto daqui é passageiro. Somente me restará a vida eterna. Então, estas coisas acontecem porque tudo é mutável, tudo passa, somente Deus resta. Somente Deus fica. E somente Deus existirá ao fim. Mas nós, quando tomamos consciência e não nos deixamos alarmar ou sofrer excessivamente com estas coisas, não é que não podemos sofrer pelo outro que sofre, compadecer, rezar, ajudar o outro que sofre. Sim, isso devemos de fazer. Mas isso não pode fazer na nossa mente como tantas vezes faz na mente de tantas pessoas. É um suplício, um tormento, porque não enxergam isso como sinal de conversão, mas sim como uma destruição e uma separação daquilo que se apegaram às coisas desta terra. Então, que possamos também nós nos questionar diante de situações assim, espera. Realmente eu estou desapegado ou estou sofrendo por ter que saber que um dia vou ter que abandonar tudo isso? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que Jesus nos ensina e olharmos os seus sinais. E assim, reconhecendo todos os sinais que o Senhor permite em nossas vidas, questionemos o nosso desapego às coisas mundanas e humanas e o nosso total apego a Deus, ao seu reino, ao seu amor, para que, vivendo a santidade e nos entregando inteiramente a Ele como Maria, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.